Nossa Mãe Maria estende seu manto de amor sobre todos nós, todos que estarão conosco a partir de agora aqui na nossa página, e que os bons espíritos nos ilumine e proteja, nos intua aquilo que seja pertinente para o nosso aprendizado e crescimento. Vamos começar lá com a preparatória, senhor Zé Antônio, é com o senhor. A preparatória. Bom dia, meus irmãos. Como eu já dei. A vida é um caminho aberto, não para a ociosidade nem para o descanso, mas para o movimento da caminhada rumo ao destino final. Deus não nos animou com a vida para ficarmos de braços cruzados à beira do caminho, assistindo a passagem da procissão da natureza. Cada um teve o seu dia de chegar e terá o seu dia de partir. Portanto, cada um tem uma colheita a realizar para provar o que fez da sua vida. É uma colheita de boas ações que praticou. É isso aí. Pronto, meu irmão. Maravilha de texto, é curtinho, mas é conciso, objetivo e muito esclarecedor. Cada um tem seu caminho a percorrer, mas tem, no final do texto tem a prestação de contas. E aí lembremos-nos de Jesus quando diz que ninguém sai daqui sem pagar o último ceitil. Se tivermos dívida com a nossa consciência, com as leis divinas, com os nossos irmãos de relação, com a natureza, etc., TVU paga, né? Vamos com Jesus. Agora é com a senhorinha, dona Agraci. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Cumprimentando a nossa irmã Agradecer. Paz com Jesus. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia a todos. Amém. Hoje ela veio original, ela veio riboneide mesmo. Agraci. Eu mudei lá a conta do Google, que era antiga, ainda estava com outro sobrenome, eu mudei. Maravilha. É com a senhora, Graci, desculpa o inconveniente e o atrapalho. Vamos levar. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, fique com os olhos abertos. Respira e expira, respira e expira novamente. Sentindo Deus, se conectando, desconectando do mundo, desconectando dos problemas, desconectando das aflições. E agradecendo pelo dia, pelo ar, por tudo que nos tem dado e por o que ainda há por vir. Obrigada, Pai amado. Obrigado por tudo. Por ser um Pai tão presente. Por nos amparar. Por nos levar à perfeição. Jesus, irmão maior, governador planetário, nosso mestre, modelo e guia, ilumina-nos, para que a gente consiga andar nos teus passos, através dos nossos pensamentos, através das nossas boas atitudes, através das nossas elevações morais e intelectuais. A Maria Santíssima que intercede o tempo todo, mesmo nós ainda por caminhos tortuosos. Dai a quietação ao coração daqueles que estão em aflição nesse momento. Dai a quietação àqueles que precisam da paz. Regeneração do amor, reconciliação. E a toda a espiritualidade de luz que se fazem presente. Conduza-nos a esse banquete de estudo, a elevação moral de cada um aqui presente, dos que ainda não puderam entrar, ou que não puderam ou não deverão entrar, a todos também desencarnados, que se encontram presentes, ouvindo a cada palavra proferida, para crescimento moral também. Porque a estrada só muda de estrada, não muda, ninguém morre.
A vida continua e é em busca do melhoramento, é em busca da perfeição, é em busca da evolução, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Que esse estudo venha gerar em nós a paz, o amor, a reconciliação e o aprendizado do Cristo Jesus. Muita paz e muita luz, que esse estudo seja bem abençoado, que assim seja. Como diz os irmãos evangélicos, glórias a Jesus. Viva Jesus! Nós vamos agora com o nosso irmão Simval Nunes, a leitura do tópico do Evangelho e o comentário dele e do nosso irmão Renato Martins. Que Deus abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes preceitos, nos seguintes precisos termos. Aspas. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Fechado. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. Abre aspas. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Fechado. Isto é, e não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus, nem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Terminado, beleza. Desculpa a voz no meio cavernosa aí. Olha, isso é um ponto evangélico muito interessante. Lembrando apenas aquilo que Jesus sempre disse, siga-me. Então, todos nós, quando ele disse, siga-me, os apóstolos, ele estava aí externando para todos nós, porque é muito interessante. Nós somos nós somos um coletivo integrado numa condição de ter a mesma vibração, a mesma paz, a mesma harmonia. E daí nós temos entre nós os nossos vícios. Com isso, nós devemos orar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a nós mesmos, para que nós possamos ter consciência de que temos conhecimento de como é a vida. Mas nós sabemos que Deus está sempre criando e sempre procurando a nos trazer a paz, a alegria, a abundância, praticando a caridade, praticando o amor. Isso daí nós chegaremos a um ponto mais cedo ou mais tarde, porque nós poderemos fazer o que Jesus fez, mas sabemos que quando ele conseguiu transmitir isso para todos nós, houve a mudança de plano de vida para que nós tivermos ali uma situação melhor e conhecer a nossa própria vida. Já diz as nossos amigos espirituais, que naquele ponto que está no livro Avanço com Jesus, de Amélia Rodrigues, ela diz que naquele ponto, no capítulo 8, acho que é o 8 ou 18, ele diz que naquela hora que Jesus chegou na face da terra e transmitiu os seus conhecimentos, o mundo passou de primitivo para provas e expiações. Porque até então ninguém tinha consciência, a razão, a maneira lógica de nós sabermos que nós vivemos aqui e tudo que nós praticamos aqui, de certo ou de errado, nós temos de ter dentro de nós aquilo que nós praticamos.
Então, é muito importante nós termos essa consciência, e esse ponto é muito, muito interessante, tá certo? Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Bom dia, Val, bom dia, Rinoveide. É Rivoneide mesmo? Bom dia. Olha, bom dia, Choca. Franciele, Nilma chegando, seja bem-vinda. Só botando aqui mais um pedacinho para a gente não atrasar tanto o nosso capítulo de hoje, mas só dando também uma reflexão sobre o Evangelho, nos lembra exatamente do que foi lido na abertura, né? Com o Zé Antônio, da colheita, da sementeira e da colheita. Tudo que a gente semeia, logo a gente colhemos. Né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é sagrada. Né? E a outra coisa é que a gente também lembra daquele capítulo de Seja bem-vinda, Isabel. Aí a gente lembra daquele capítulo também que Jesus diz assim, eu não sei não sei qual é a passagem, mas eu vou dizer para vocês, é que Jesus diz assim, Pedro muito revoltado com uma pessoa e vai lá, um centurião, né, e vai lá e corta a orelha, e Jesus vai ligeiramente, pede para ele guardar a faca, o facão ou a espada e diz assim, bainha, mais ou menos isso, que aquele que você fere, com ele será, um ferro que te fere, com ele será ferido. Então, exatamente a postura que foi lido no início por Zé Antônio, da colheita e da sementeira. O que a gente planta, a gente colhe. Muito bem. Muitíssimo bem. Nós estamos aí com a casa cheia, graças a Deus. Eu estou escondido aqui através... É brincadeira. Eu estou escondido aqui, mas eu tenho aqui os nomes. Eu tenho a Gracia, tenho Franciele, Isa Garcia, José Antônio, Lula, Omar, Renato, Riboneide, Simval e Valderice Nóbrega. Um bom dia todo. E Isabel. Isabel não está aparecendo aqui, não. Isabel está aparecendo Isa. É porque ela está chamando Isa de Isabel. Ah, tudo bem. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Não estou chamando Isa de Isabel, não, é porque ela entrou e saiu, a Isabel. É porque você falou, então eu pensei assim, porque na hora que eu entrei, você falou um pouco, aí deu bom dia. Não, foi a Isabel que deu entrada e saiu. Quer dizer, se referiu a Isabel. Foi. Mas seja bem-vinda também, Isa. Graças a Deus, obrigada. Estou ouvindo. Acho que Jesus. Muito bem. Então, vamos passar o nosso estudo. Hoje nós temos um monte de coisa a trabalhar. Veja bem, o nosso estudo de hoje... Homem, saia daí de trás, deixa de ser abusado. É isso, adeus. Aqui com o computador, mas menino é brincadeira, né? Eu estou arengando aqui com o computador e agora deu um nó feio, né? Vocês estão vendo o texto aí? Não? Não. Sumiu. Aqui na minha tela sumiu. Peraí, deixa eu ver. Eita, agora lá vai a necessidade de meu neto de novo. É brincadeira, né? Deixa eu ver aqui. Então, enquanto aguardamos, né, vou falar, primeiramente, não é à toa que está cheia, Mateus, é porque realmente aprendemos, compartilhamos entendimento. Eu sou recente aqui no grupo, mas eu estou acordando, viu? Olha que sábado eu durmo um pouco mais. Que coisa. Porque está sendo muito bom. Então, eu acredito que se para mim está sendo muito bom, que estou começando agora, para quem já está há mais tempo, essa é a confirmação. Por isso que eu acredito que está sempre cheio. E eu estou rouca porque eu estou com rinite alérgica, viu? A voz não é tão rouca assim, não. E bom dia, muito bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Chegou, Amadeus. Foi só o tempo.
Amadeu sem microfone. Aldélis precisava falar. Amadeu sem microfone. Agora voltou. Agora ele sumiu. Agora sumiu o Amadeu e chegou o microfone. É brincadeira. Mas estão me ouvindo? Estamos. Certo. Estamos. Então, numa palavra, quer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe, trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem, mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam com mais ou menos preferencialmente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios apenas porque estes lhes convém mais. Nós já fizemos a leitura na semana passada destes tópicos, e a gente apenas recapitula para darmos prosseguimento. Mas deu para entender, né? Deu para entender o contexto aí. Recapitulando o texto, os espíritos eles preferem esse ou aquele médio que melhor se adequa. Eu lembro-me bem quando o irmão Bezerra de Menezes nos diz que nem médio é dono de espírito, nem espírito é dono de médium. Mas o que se estabelece entre eles é afinidade, é simpatia. E, naturalmente, o espírito procura aquele médium que melhor oferece condições, como está dizendo aqui no último parágrafo. Porque, através daquele médium, a sua mensagem flui com maior facilidade. Agora, lá em cima, ele está chamando a atenção para um negócio interessante, quando ele diz que alguns existem mesmo que não saem daquela ideia, daquele círculo de ideias. Aí nós vamos entender. Ora, um médium que foi o Patativo do Assaré, por exemplo, ele desencarna e vem como médium. Então, ele tem toda uma bagagem no refolho da sua memória, toda uma experiência poética. Então, vem um poeta, por exemplo, vem um Humberto de Campos, numa reunião, estão lá um monte de médios, ele vai procurar naturalmente Patativo do Assaré, que oferece recursos naquilo que ele quer passar. Há uma certa mais facilidade para eles. No meu entendimento, é isso que ele está dizendo aí. Não é, senhor Renato Martins? Realmente existe a simpatia, existe a composição de fluidos, né, do espírito com o médium. Existe a necessidade da mensagem através de um médium, e muitas vezes aquela pessoa que tem já tem a percepção, ele tem o entendimento, a compreensão, e conhece aquela maneira de se comunicar, por exemplo, a partir da sair. Mas também vai depender muito do momento, porque às vezes aquele médico que tem aquela aptidão para música ou para poesia não está com a boa vibração do seu dia a dia, aquilo que o espírito necessita. Então, ele pode dar através do Patativo, mas também da posição dele. E pode dar uma pessoa que porque a espiritualidade tem as condições de fluidificar, como eles dizem, né? Assim, primeiro, quando um médium vai dar uma comunicação, primeiro ser beneficiado é o médium. Então, nós encontramos isso nos livros Missionários da Luz de André Luiz. Amadeus, vocês têm conhecimento, que tem vários médios, 6 médios, e só teve um que tinha condição. Então, quer dizer, com isso, vamos buscar, dentro do nosso dia a dia, ter uma boa vibração quando nós formos a um estudo mediúnico. Por quê? Com a nossa vibração é que nós poderemos ter uma condição melhor de dar ao Espírito a condição de trazer a sua mensagem. É por aí, Amadeus, como você falou. Maravilha. Alguém quer falar?
sem querer atrapalhar, corroborando com a informação de Renato, você vai ter o médium, você vai ter o espírito, mas vai precisar da boa intenção. Da intenção para quê? Se o médium não tiver essa boa intenção, certamente nós vamos ter uma comunicação com ruídos. Estamos recebendo a nossa irmã Zeni, lá do Centro Espírita Alvorada Cristã. Bom dia, Zeni. Paz com Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda. É com você, Renato. Então, vamos passar para o pessoal. Tem nossa irmã Helena, né? Para poder falar. Tem nosso irmão Omar. Ele agora deu para me chamar de Helena. Gente, que coisa incrível. Eu adoro. Ele muda o nome, mas não muda a pessoa. Viu, Amadeu? Ele muda o nome, mas não muda a pessoa. Mas é tudo isso que tanto o Renato como o Amadeu falou. E aqui a gente já discutiu, né, em outras ocasiões, na última aula, sobre a sintonia, a simpatia, a conexão, como estamos naquele momento para que aquela espiritualidade que já tem até um vínculo maior, para que ele se chegue, para que ele faça a sua mensagem, tem todo o preparo, porque eles veem tudo, né? Eles sabem de como nós estamos, de como está a nossa essência, de como estão os nossos pensamentos, as preocupações, os problemas, enfim. Mas é desse jeito que acontece. Então, é como disse Jesus, né? Vigiai e orai. Não é vigiar a vida do próximo, não é vigiar aquilo que não temos nada a ver com aquilo, até porque cada qual com a sua missão, cada qual com a sua obra, a atitude é de cada um, mas saber que, de acordo com a atitude, são os espíritos que estão ao nosso redor. De acordo com os pensamentos, é o que nós chamamos para perto da gente. Quando os pais da gente, quando a gente era menor, eu não sei vocês, mas os meus falavam muito. Anda com quem tu andas e dirão quem tu és, né? Hoje a gente vê na lição espírita, veja o que tu pensas e atrai aquilo que tu tá em comunicação, em sintonia, em simpatia, e é por aí, não é, Val? Com certeza, Glaci. Na aula passada, como foi dito, foi uma revisão, né? A gente está fazendo a revisão para seguir o estudo, então não vou prorrogar muito, mas é isso mesmo, é o que você... Nós somos vibrações. Então, se somos vibrações, o que é que eu estou vibrando? Se eu estou vibrando numa sintonia mais alta, eu vou ter aproximação de irmãos com a vibração da mesma forma que a minha, ou mais próxima da minha, né? Provavelmente até mais elevada, mas que possa alcançar essa minha vibração. E se eu estiver vibrando de uma forma mais baixa, eu vou possibilitar que irmãos mais ignorantes, que vibrem mais ligados à matéria, se aproximem a mim também. Então, quando nós temos muitos obsessores próximos a nós, a gente tem que pensar como eu estou agindo, né? Se eu estou fazendo minha reforma íntima, o que eu estou falando é o que eu estou fazendo, porque muitas vezes falamos, mas não fazemos. Então, é mais para puxar nossa orelha, né, e ver o que eu estou vibrando. E como foi dito, Renato, o recado é de lá para cá. Porque tem muita gente que fala, eu recebo, por exemplo, vou falar Bezerra de Menezes, pode ser qualquer outro espírito mais elevado, mas vamos dar um exemplo. Eu somente recebo Bezerra de Menezes, não recebo, né, outra entidade. E muitas vezes nem a Bezerra que você está recebendo. Então, a gente tem que ver o que é que eu estou recebendo de lá para cá. Estou dando um exemplo, tá? Hipoteticamente. Não estou falando de ninguém especificamente, não, porque muitos estão recebendo Bezerra de Menezes, sim. Mas até o exemplo não foi bom ser Bezerra de Menezes, porque, por exemplo, numa casa onde ele é o mentor, quem está recebendo ele como mentor, por exemplo. Eu até dei o exemplo que não foi o mais interessante, mas vocês compreenderam
que, na verdade, muitos querem só receber espíritos elevados, e como foi dito por Renato, às vezes a gente não está num bom momento, às vezes a gente não está receptivo, não está vibrando da forma que possa recebê-lo. Então, eu acho que tudo isso é importante a gente pensar. Diga a Graci. Só recapitulando aqui, quando o Valderice falou aí eu lembrei do livro também Nos Domínios da Mediunidade, né, que tem Isabel também, que tem toda aquela influência, que só ela pode, e assim, por conta de quê? Por conta da sintonia, por conta de como ela está, a vibração dela, né? Aí eles ficam até vendo aquela coisa toda e querendo outras, mas não, ela era o centro. Está lá no capítulo, acho que 15, 16, por aí assim. Vamos passar para o nosso irmão Omar. Eu gostaria de corroborar com as palavras de Valderice. Veja bem, quando o médium só recebe comunicação de um determinado espírito, e aí ele diz que a afinidade é o mentor, é o amigo, etc., ali pode perfeitamente estar nascendo uma obsessão simples. A preferência de só dar passividade a esse ou aquele espírito caracteriza isso como obsessão simples. Tem que ter muito cuidado. Renato? Omar, o que é que você nos diz, Omar? Eu acho que já está bem debulhado, que a gente pode passar adiante. Tá certo. Isso aí já mais ou menos vimos na última, né? Foi. E depois que tantos mestres falaram, a gente não pode nem dizer que não entendeu. Tá certo, Omar. Tá Alguém quer dar opinião para nós passarmos para Amadeus para dar o comando? Vamos lá, Amadeus. Reinou silêncio, então vamos ao próximo. Chama a mulher com café. Oh, meu Deus. Minha mulher está me tirando o couro aqui. Laboraria, pois, em erro, quem se experimente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse que querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Ora, aí acho que a gente recapitula tudo que a gente já viu no item anterior, no slide anterior, e adiciona, veja bem, precisamos saber as qualidades do médium e precisamos saber as qualidades do espírito. E aí, como é que a gente vai saber isso? Deixa ele escrever, depois que ele escrever, a gente vai analisar o conteúdo. Aí, naturalmente, se houver algumas fissuras na comunicação, é possível que seja do instrumento, mas pode ser também do transmissor. O receptor pode estar muito bem, mas o transmissor pode estar com ruído. E aí eu deixo para os irmãos debulharem, senão tira graça. Por favor. Vamos lá. Omar, o que é que você me diz? Vamos começar com você. Eu acredito que a gente deduz daí que, além de estar na mesma sintonia, ou numa sintonia positiva para a comunicação com o espírito, não só o espírito, como o próprio médium, funcionam com um tipo de um filtro. Ele vai qualificar, vai avaliar a mensagem do espírito, assim como o espírito avalia o médium. E ele funciona como um filtro. Primeiro tem que saber se aquele espírito tem que ter capacidade para saber se aquele espírito, aquela mensagem que está sendo passada, provém daquele espírito ou se é uma mensagem falsa.
Então, ele tem que fazer essa filtragem, e o próprio espírito, como a gente já viu anteriormente, ele tem a capacidade, os aglaceiros sabem tudo, ele tem que ter a capacidade de verificar numa reunião, numa sessão espírita, qual o médium que mais convém àquela mensagem. Renato já deu exemplo até, que muitas vezes aquela sintonia, vamos dizer, de habilidade que existe entre o médium e o espírito, um dos músicos, por exemplo, um espírito de músico e um médium músico, nem sempre é o suficiente para que haja essa sintonia. A sintonia é vibratória. Se não tiver na mesma vibração ou na vibração adequada, o espírito não vai se manifestar de forma específica com aquele só porque ele é músico. Mas desse texto especificamente, o que a gente deduza é que tanto o espírito como o médium funcionam como filtros um do outro. Foi o que eu entendi. Zé Antônio, o que é que você achou, Zé Antônio? Completando o raciocínio do Omar, eu acho o seguinte, que se há essa modificação não do espírito, mas do médium, às vezes o espírito tem conhecimento da mudança sei lá, de tino, do médium. Fica essa dúvida que eu fiquei aqui, porque se há uma diferença de tino, de conhecimento, de estar presente, vibração. Pode haver, de vibração, varia. Isso é possível? Há a possibilidade do espírito reconhecer a necessidade de mudar o papo, sei lá, o que ele tem que dizer? Amadeus Ferreira, para a pergunta do Zé Antônio. Vocês estão me apertando sem me abraçar, mas vamos lá, né? Isso é muito bom. Vou me fazer entender por um exemplo. Numa casa espírita, mais de 10 anos de bons serviços prestados à comunidade, um dos trabalhadores, dirigentes da casa, desencarna. Uma pessoa idosa, mas uma criatura boníssima, né? Bons serviços prestados. E lá do plano espiritual, ele observou que estava havendo um problema seríssimo com a família dele, que não seguiram as orientações que ele deixou e estava havendo uma verdadeira desarmonia em família. Então, ele pediu ao mentor da casa que lhe permitisse vir à casa e trazer uma orientação para a família, coisa muito salutar. E o mentor, amoravelmente, comunicou: na próxima semana, tragam aqui a família de fulano, que ele vai trazer uma orientação para seus familiares. Muito bem, uma expectativa geral. No dia da reunião, os parentes lotaram o ambiente, e aí os espíritos chegaram no que Zé Antônio está falando. Um monte de médios, nenhum oferecia condições. Um só pensava em trabalho, outro só pensava em dinheiro, outro estava pensando em namoro, outro não sei o quê, papapá. Olha, cada um apresentava uma deficiência. Mas aí tinha um médio lá que não era essa lisura de moralidade, era um médio mais ou menos superficial. Aí os espíritos olharam e falaram: ninguém oferece condições, tem que ser fulano. Então vamos preparar fulano. E aí foram lá, prepararam, aplicaram o passo, dispersaram, levaram ele a um transe superficial ou mais profundo, tal. Aí o dirigente desencarnado veio e comunicou-se com os parentes. Uma mensagem excepcional, que está descrita lá na obra de André Luiz. Acontece que, quando terminou a comunicação, os parentes caíram de pau. É mentira, não é ele, porque se ele viesse, vinha através de fulano, que é o médium principal, e esse é o médium mistificador, e fizeram o maior escarcéu. Resultado: todo aquele trabalho foi perdido. Primeiro, pela fragilidade do médium, que não mereceu confiança no trabalho
na maior lisura possível. Ele foi um médium de uma lisura excepcional na comunicação, mas a sua moral deixou dúvida na comunicação. E depois a ignorância dos parentes, que queria comunicação através de fulano, que é médium principal. Aí volta aquilo que nós vimos anteriormente. Médium não é dono de espírito, nem espírito é dono de médium. O espírito se comunica por aquele que oferece melhores condições. Ok, senhor Renato, meus irmãos? Ivaneide, quer dar alguma opinião, Ivaneide? Oi, Renato, e todos, obrigado. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de moral do médium, sobre essa questão de todo esse processo que envolve, que define uma mensagem, uma comunicação de um determinado espírito, quando se aproxima do médium, né? E aí, para a gente ver o nível, que mensagem é essa que o espírito está trazendo e qual a condição do médium, né? E aí eu estava se questionando, e aquele médium que, na maioria das vezes, ele só recebe sofredores? Esse processo estaria ligado à moral do médium, à necessidade de um trabalho? Aí é um questionamento, até a nível de esclarecimento para mim. Posso falar, Renato? Pode falar. Esse processo está ligado, Rivoneide, a um elevado grau de caridade. Parece brincadeira, né? Veja bem, o médium não tem relação com os espíritos que se comunicam através dele. Espíritos sofredores, doentes, perturbadores ou perturbados, etc. Agora, o médium tem recursos para dar assistência àqueles irmãos mais do que os outros médios presentes. Por isso, a preferência daqueles irmãos e da direção espiritual em conduzir aqueles casos conturbados para aquele médium que tem equilíbrio, sustentação, recurso amorável para atender o irmão. E aí você, como médium, sabe, na hora que você está sintonizada com o irmão espiritual, enquanto o dialogador está conversando, você está trabalhando ele com suas energias, com seus pensamentos, com a prece, com a oração, com aconselhamento, etc., arrefecendo a desarmonia do irmão, você está arrefecendo o equilíbrio para que a comunicação seja exitosa. Então, o médium não tem nada a ver com a qualidade da natureza dos espíritos que comunicam através dele. Ele tem um grau de caridade elevadíssimo por isso. Não sei se eu consegui me expressar e explicar, minha querida. Vamos passar para... Ou seja, diga. Conseguiu, ou seja, é o amor, né? Do médium. É o amor, minha querida. Falou certo, é o Depois, amor. Tá certo. Depois, eu posso falar depois um pouquinho sobre esse caso. Obrigada, já concluí. Tá certo. A Grace, por favor. Nessa daí eu passo aí adiante. Eu estava aqui lendo, procurando a página do Domínio da Mediunidade. Tá certo. Domínio da mediunidade. Vamos lá. Olha, vamos analisar o seguinte. Todo médico que passou pela face da Terra, com algumas exceções, principalmente Jesus foi aquele que passou pela face da Terra, que não teve aquela condição ou a necessidade de estar analisando o que ele está fazendo, o que realmente ele poderia ter feito. Mas vamos passar mais adiante. Kardec foi um espírito altamente evoluído, que passou pela face da Terra, que trouxe a terceira revelação. E, pelo que nós temos conhecimento, Kardec tinha audição, tinha uma sensibilidade muito grande, por ser uma pessoa que tinha um sensitivo, ele sentia, e realmente ele trazia as suas mensagens, tinha a razão dentro de si, a maneira dele ser e de agir. Então,
e tinha um bom senso, tudo aquilo, porque ele era um grande estudioso, todos nós sabemos quem foi Kardec. O que nós temos de conhecimento que ele tinha audição, ele escutava. Se lembra que ele tem no Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a questão que ele estava fazendo o trecho do livro, uma página, a lauda do Livro dos Espíritos, e começou a ver uma batidazinha, né? E ele ficou preocupado daquela batida, pensava que tinha sido a esposa dele que tinha batido alguma coisa, mas ela tinha saído. E no outro dia, uma reunião, os espíritos disseram que tinha sido eles que tinham batido, porque aquele trecho que ele estava fazendo, aquela parte que ele estava fazendo, estava errado. Aí ele disse que também não estava gostando, daí rasgou. Ele teve a audição de escutar a batida. Mas se nós analisarmos que muitos espíritos, muitos médios sensitivos, de alta potencialidade mediúnica, muitos deles têm evidência. O Chico tem evidência, o Divaldo tem evidência, e tantos outros pessoas que têm evidência. Muitos espíritos de alta, que trouxeram para trazer algo diferenciado da doutrina dos espíritos para todos nós, o Elif Bassanufo, todos eles têm evidência. E tinha a facilidade maior de analisar quem estava dando a comunicação, quem estava próximo deles. Tinha uma interação maior, uma vida maior. Então, isso daí são médios que vieram com um grande potencial para trazer uma mensagem espírita para completar o que Kardec nos trouxe. Tem outros médios que, por consequência, têm uma sensibilidade muito grande de sentir a capacidade do fluido do amigo que está ao seu lado. Porque diz os nossos amigos que a única coisa que o espírito não evangelizado não pode modificar é o fluido e a luz. Os espíritos não evangelizados, ele não fluidifica ele não tira seu fluido e coloca um fluido imediatamente. Nós conseguimos os nossos fluidos positivos, amigos, aqueles fluidos gostosos que a espiritualidade nos passa quando nós trabalhamos em nome de Jesus. A luz, Jesus disse, que brilha a vossa luz. Então, são esses fatores que acontecem no nosso dia a dia. Mas tem alguns médios que ainda estão, como nós, que estamos procurando nos evoluir. Aí a gente tem as nossas dificuldades para entender quem é o espírito que está dando. Muitas vezes nós não sabemos nem quem nós somos, na realidade. Na realidade, nós não sabemos. Por quê? Porque nós temos de ter um conhecimento muito grande de botar em prática o Evangelho de Jesus. O homem que teve mais paciência na face da terra foi Jesus. A paciência, teve paciência com todo mundo. Então, nós não temos ainda aquelas condições. Mas, com o nosso estudo, amar os instruídos, quando nós amamos, nós se instruímos, aí nós temos um conhecimento de saber, na realidade, o que realmente nós estamos transmitindo. Também tem uma questão seguinte, que cada mensagem que é trazida tem a eficácia daquilo que é analisado pelaquela mensagem. Nós temos aqui, a semana passada, o Carnaz Aruintuma. Então, com isso, nós não vamos aumentar a nossa situação. O caso é Ivaneide. Ivaneide, aquela questão de você dizer que os médicos recebem espíritos não evangelizados, realmente nós não podemos ter esse entendimento. Eu vou dar um exemplo muito grande. Quando o Divaldo estava com um problema sério, aí ele disse, Joana, você traz mensagem para todo mundo, e não traz nenhuma mensagem para mim, eu estou tão doente e você não traz nada para mim. Ele disse, você está enganado, Divaldo. Todas as mensagens que eu trago para você, eu trago, primeiramente é para você, para nós, e depois para os outros. Agora é o seguinte, se eu tenho aquela condição de compromisso com o mundo espiritual, para que possa receber, ser aquele médium que tem a comunicação com os médios, com os espíritos não evangelizados,
aqueles médios também recebem as suas mensagens. Muitas vezes, eles não compreendem aquela situação que está naquele momento recebendo uma mensagem de amor. Os amigos espirituais estão iluminando, estão sempre junto dele, mostrando. Apenas falta algo dele, de nós chegarmos a um ponto de entendermos aquela comunicação passando para nós. Então, existem esses problemas. Mas se a gente fosse aqui falar um pouquinho, precisava mais de um pouquinho de tempo. Então, vou passar para a Graci, que estendeu a mão. É só uma frase, né? Que serve até como reflexão, que nós devemos escutar o que as pessoas fazem e não o que elas falam. É verdade. Diga. Essa assertiva dela aí é muito interessante. Aí está naquele contexto que a veneranda Joana de Ângeles nos diz: nós seremos reconhecidos pelo que fazemos, e não pelo que éramos, ou pelo que tínhamos, ou pelo que fizemos. Pelo que as boas ações. Mas tem aqui no texto, ele está na primeira parte, no primeiro parágrafo, ele é bem explícito, quando ele diz: olha, laboraria em erro quem simplesmente por ter o alcance um bom médium, ainda mesmo com facilidade de escrever, entendesse e obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. Ele vai receber boas comunicações, como foi dito lá anterior, deu o exemplo de Patativa do Assaré, ele tem boas comunicações daquilo que o médium tem bagagem, ele tem recursos para subsidiar o trabalho do irmão espiritual. Mas foi muito claro o contexto apresentado. Olha, Rivaneide, só recapitulando, numa reunião mediúnica, onde aquele médium que tem mais aptidão para assistir os necessitados, não estando ele presente, os benfeitores usam qualquer um outro, porque o atendimento, a assistência não deixa de acontecer porque o medianeiro está ausente. Agora, fique claro que aquele médium, ele tem recurso, ele tem facilidade, ele tem mais probabilidade de auxiliar o irmão espiritual pelas suas condições, o equilíbrio, a moral, e etc, etc, etc. Exato. Ok, gente. Isa Garcia, pedi para falar. Oi, Isa. Muito bem. Valdenice, você quer... Valderice, você quer falar alguma coisa sobre o tema? Assim, já foi bem falado sobre a questão da moral, né? Que já foi reforçado, né? A importância da moral do médium. E aí, após essa questão da moral, é importante o conhecimento do médium, né? Por isso que não é à toa que a gente precisa estar aqui, precisa estar estudando, porque pelo conhecimento também você vai compreender se o irmão ele está brincando, se o irmão está falando coisas sérias, se o irmão, a mensagem que está sendo dita, o filtro que às vezes é necessário fazer, coisas que podemos falar, coisas que não devemos falar, apesar do espírito querer estar falando, como por exemplo, palavrão, como por exemplo, às vezes ele quer apresentar ali numa sessão para fazer com que essa sessão não tenha êxito. Então, tudo isso vai depender da educação mediúnica do médium. Então, evidentemente, antes disso, a moral, é óbvio, né, porque é o primeiro de tudo, mas aí o que eu quero só reforçar é isso, a educação mediúnica do médium é importantíssima. Por isso que quanto mais oportunidade a gente tiver de estudar, ouvir e compreender, né, é fundamental. Por isso que eu falei que não é à toa que essa turma está cheia, né, e eu acredito que crescerá cada vez mais, porque a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir o outro e aprender mais coisas, porque a gente faz uma leitura e a nossa compreensão ainda é limitada sobre aquilo. E quando você começa a ouvir as outras pessoas, você amplia.
e ter humildade para compreender que às vezes o que a gente fala não é o certo. Às vezes o que o outro está falando, que pode ser diferente do que a gente fala, é o certo. Então, poder ouvir e fazer essa... Isso aí eu entendo que é sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela requer a humildade, né? De saber que a gente nem sempre está com a razão. É só isso que eu quero acrescentar. Eu acho que já foi bem dito em relação à questão da moral. Renato, por gentileza, Valderice, além de tudo, é caridade, né? Além de tudo, é caridade, você aceitar o outro, aceitar a opinião do outro e abdicar da sua. Mas eu lembro, Rivoneide, nós que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na educação da mediunidade, a educação é imprescindível, Valderice. E aí a gente lembra, lá na prática mediúnica, tudo é educação da mediunidade, na prática mediúnica, uma das coisas principais, lá no segundo exercício que a gente faz da prática da educação mediúnica, primeiro, a percepção do fluido, a harmonização psíquica que vem primeiro, para você se harmonizar e entrar em sintonia com o mundo espiritual. Na sequência vem a percepção do fluido. Isso é educação mediúnica. Você, o médium, vai adquirir conhecimento, aí lembra-me de Zé Soares, azucrinando a cabeça da gente, Riboneiro, você passou por isso, para você assimilar a energia de quem está ao seu lado. E você vai aprender isso com o tempo, porque não tem uma receita. O espírito chega a seu lado, você consegue fazer uma leitura da natureza dele pelo fluido que você está recebendo dele. Aí você dá passividade ou pede ajuda, a coordenação do grupo para assistir o irmão. Então, isso chama-se educação da mediunidade. Muitíssimo bem lembrado, Valderice. Muito obrigado. Renato? Isa, você que estendeu a mão, Isa. Está presente? Então, vamos... Eu acho que ela não estendeu a mão, não. Só apareceu aqui que ela estava participando. É por isso. Valeu, Lua. Então, vamos passar... Porque, às vezes, Renata, a pessoa vai no WhatsApp e dá como se tivesse saído, aí, de repente, volta, sabe? Aí, participando, não sei o que, é assim. Tá certo. Vamos passar à frente ou tem alguma coisa a mais para se discutir? Eu acredito, Renato, já que eu não falei, eu acredito que o texto já está claro, como o dia, né? Foi bem explícito, a comunicação para ter um resultado satisfatório tem que ser está afinado tanto o médium quanto o espírito, né? Então, acho que podemos passar adiante. Tá certo. Vamos adiante. Vamos. Um terceiro existe, ou seja, um terceiro elemento existe, que desempenha papel igualmente importante, é a intenção, como eu me referi lá atrás. O pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. E isso facilita, se conceba, para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom, para que esse bom espírito possa transmitir, indispensável é um bom instrumento, no caso médium, para que queira transmitir é necessário, se faz que o fim visado lhe convenha. Então, nós vamos agora sair para o terceiro elemento. Você tem o espírito, você tem o médium, mas você tem o dialogador. Esse dialogador agora entra no cenário com uma importância capital. Onde é que nós vamos encontrar a base para isso? Nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, das evocações. Quando você quer evocar a um espírito, você pensa, você não informa verbalmente. Você está na reunião mediúnica, você decide que na próxima semana você vai fazer a evocação do espírito fulano de tal. Você vai evocar Renato, o espírito Renato, não estou falando de encarnado. Aí o que acontece? A direção espiritual da casa manda avisar Renato que ele está sendo convocado para uma comunicação tal dia. Aí vem os ingredientes. Primeiro, ele quer vir, ele tem intenção de vir,
ele é útil que vão perguntar a ele, aí entra a intenção, é útil que vão perguntar a ele, quem é que vai se beneficiar com isso? Ele tem permissão para tal? Tem uma série de coisas que envolve esse desejo do dialogador em conversar com o espírito, que ele pode não vir. Se ele não vier, a espiritualidade providencia a comunicação que ele está impossibilitado. Não vai dizer que ele está ocupado, etc. Então, dá para a gente entender essa intenção, porque no momento que você faz a evocação, o que é que eu vou perguntar a ele? Você sabe o que vai perguntar. E os espíritos sabem o que você vai perguntar. Essa intenção sua tem alguma utilidade ou é apenas curiosidade? É para demonstrar a sua capacidade de evocador e etc. Então, esse é o terceiro elemento que entra no jogo. Renato Martins. A Gracie já levantou a mãozinha. Vamos lá. Ele está de olho na mão da gente, viu? Agora... Está de olho na mão da gente. Ele agora me chamou de Aglaci, mas vamos lá. Quando você falou agora, Amadeu, ligeiramente eu lembrei da sessão mediúnica que eu participo aqui, que é bem diferente, eu já disse para vocês, que eles usam de maneiras bem arcaicas ainda, aquela coisa de mesa, sabe, todo mundo lá sentado. É bem diferente, muito diferente mesmo. Eu nunca tinha participado de uma reunião assim, não, mas aqui é assim, eu estou me adaptando a isso, né, por enquanto. Aí o que é que acontece? De repente, chega o espírito, né, dando passividade e tudo. Aí o doutrinador, isso aí eu estou dando um exemplo daqui. Aí o doutrinador, ele vai conversar, mas ele não conversa da forma que eu costumava ver aí, né? Tentando amenizar a situação, tentando ver se ele entende o que está, o proceder da coisa, como ele está e para onde ele deve ir, aquela coisa toda. Eles simplesmente, eles falam, mas querem saber quem é, querem saber por que está ali, querem saber o doutrinador. Por que ele está ali, porque ele está ali com quem, se ele obsedia quem. Gente, eu fiquei impressionada. O Espírito foi e disse, vocês estão pensando que vocês são quem? Desse jeito. E eu comecei em preces, né? Eu entrei em preces ali, tudo. Aí ele foi e disse, me trouxeram para cá para me ajudar, mas vocês não sabem fazer nada. E eu em preces, era eu e outra senhora. E ele foi e disse, deixa eu ir, porque aqui eu pensei que aqui era um lugar, me trouxeram para um lugar dizendo que eu ia ser ajudado. Quer dizer, a forma da abordagem não ajudou a ele, a levar ele exatamente para o lugar que ele pensava que, ou melhor, que a gente sabe que vai, né? Mas que depende dele e depende de quem aborda. Mas aqui acontece isso. Valdelice, fale. Eu quero falar, eu quero passar para Cival. Eu acho que foi o que já tratamos, né? Em relação ao que eu recebo, como eu recebo. Como eu disse, o recado vem de lá para cá. Então, essa questão de tal dia, tal hora, não é tão simples, né? Porque eu não tenho, eu sinceramente tenho muita dificuldade com datas, a coisa é muito certa, quando é de lá para cá. Uma coisa é aqui eu consigo marcar um dia, uma hora para alguma coisa, mas quando é para o espírito vir de lá para cá, não é tão simples. Então, tem que ter, para chegar numa situação dessa, não que não aconteça, tá, meus irmãos? Eu acredito que aconteça, até porque, por exemplo, lá no Bezerra de Menezes, que eu posso dar exemplo, quando ele vai fazer uma reavaliação da gente, já é marcado. Então, vem de lá para cá, né? Então, existem exceções, mas geralmente, a maior parte de nós médios não temos essa capacidade, né, de poder definir que dia, que hora eu vou estar com fulano de tal, ciclano de tal.
E aí a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu sempre falo em educação mediúnica, porque eu lembro da minha trajetória, eu lembro que quando eu comecei a receber os espíritos, foi nessa percepção que foi dito por Amadeu mesmo. Primeiro você vai sentindo, né? E você vai começar a perceber, lá a gente tem, quando vai fazer o socorro fraterno, a gente percebe primeiro o nosso guia. Eu antes sentia, hoje eu já vejo o meu guia, mas antes eu nem isso eu chegava. Mas depois eu já sinto a diferença da energia dos meus protetores. Mas isso foi o quê? Foi com o tempo. Porque no início eu só sentia uma sutil presença de algo. Era sutil, algumas vezes pesado, mas muitas vezes era sutil, presença de algo próximo. Então, eu penso, Renato, que é basicamente isso que eu teria para acrescentar, porque, como é dito, quando chega a palavra a gente já foi bem trabalhado antes. Nosso amigo Sival, alguma coisa, Sival, nesse... Não, até eu passei esse tempo afastado e hoje foi muita informação para quem não está tão preparado. Então, eu achei melhor ficar escutando de ouvinte, para que eu possa chegar, pelo menos, aos pés da Glaci, da vida, essa senhora que falou agora. E você e Amadeu são os nossos mestres. Não, são... O mestre Jesus, hein? Sival. Abaixo de Jesus. Omar, amigo. E eu? Sim. Minha câmera está me dando um choque. Não tem nada. Mas não, eu acredito que a gente vem fazendo um estudo que tem sido tão frutífero nas sessões anteriores, que a gente vai acabando sentindo acaba sentindo uma facilidade de entender as mensagens do texto. Então, nós vimos já que aquela influência do espírito, a influência do estado em que se encontra o médium, né, como diz a Valderice, mais ou menos instruído. E o terceiro elemento seria, então, como nós já vimos também anteriormente, a intenção. Se o médium está realmente, a extensão, a gente falou antes, se é um médium com alto nível de caridade e de amor, ele vai ter um tipo de comunicação. Se for um outro tipo de médium, naturalmente outros tipos de espírito é que vão buscar para transmitir a mensagem. Então, não resta dúvida de que, para que a mensagem do espírito, a comunicação seja, como diz ali, precisa, a necessidade de que o médium seja um bom instrumento, e nesse bom instrumento, a intenção dele de ajudar, o amor que ele está se dispondo a usar como médium. Ô, Lula, amigo, desculpe, Omar. Ô, Lula, você, o que é que você nos diz? Eu, para mim, Lula... É claro, né, que para que a comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom, para que esse bom espírito a possa transmitir. É indispensável que um bom instrumento para ele transmitir é necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Está bem claro como dia. Ok. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, Amadeu, daquele exemplo que você deu lá do centro, onde convocaram a família, né, que ia dar uma comunicação, que a família esperava que viesse do médium A, e, na verdade, foi dada pelo médium B, e eles se decepcionaram. Será que esse médium A é que ele nesse dia, ele não estava preparado naquele dia, ele não estava numa boa sintonia, não é isso? Exatamente, Lula. Veja bem, a espiritualidade, como eu falei anteriormente, para tal ou qual tipo de comunicação, os benfeitores escolhem um médium que oferece melhores condições. Aquele tipo de médium A
é uma criação dos trabalhadores, não é da espiritualidade. Porque o espírito não é dono de médium, nem o médium é dono de espírito. Mas pelo fato de, por exemplo, o mentor da casa se comunicar através de determinado médium, criam essas denominações, esses estereótipos de que ele é o médium principal. Mas, numa situação dessa, observa-se que ele não ofereceu condições, e quem estava em melhores condições, apesar do trabalho que a espiritualidade teve, foi exatamente o médium B, C ou D que estava lá, que não era tido como uma pessoa de uma moral ilibada, tanto que a família não aceitou a comunicação. Mas, por outro lado, eu gostaria de concluir minha participação me referindo à informação de a Glaci. É muito interessante a Glaci. Aí eu gostaria de estender a observação, lembrando Sueli Cadel Schubert no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Ela orienta que o centro espírita deveria ser criado a partir de o Evangelho no lar, o agrupamento de pessoas em torno daquele Evangelho, quando está maduro o Evangelho, cria-se um grupo de estudo, esse grupo de estudo vai estudando a doutrina e etc, etc. Quando está em condições, aí os dirigentes espirituais já tem um dirigente designado para tal, e aí cria um centro espírita, e vão definir as atividades, primeiramente, preleção do Evangelho, água purificada, passe, etc. Mas muita gente cria centro espírita querendo mostrar serviço, e aí vai logo para a desobsessão, sem os recursos básicos necessários. E a senhora foi muito feliz na colocação. Ora, o espírito elevado à casa espírita, nesse caso aí, ele não é voluntário, ele é conduzido pelos benfeitores. Quando chega lá, o dialogador pergunta quem é que ele está obsidiando. É brincadeira um negócio desse, né? Que pergunte o porquê ele está ali, tudo bem, ele vai dizer que foi levado, não sabe o porquê foi levado, e aí a conversa vai se desenvolver, que tipo de necessidade ele tem para que você ajude. Mas você afrontá-lo logo com a condição de que ele é obsessor, é brincadeira um negócio desse, mas acontece no dia a dia. Renato Martins, é com você. Sim, eu vou passar para a Gracia. Diga. Não, eu queria agradecer a todos. Não, é exatamente sobre o que a Amadeu estava falando, né, sobre que o Lula perguntou. E aí Amadeu, como ele é um intelecto, né, aí ele fala em palavras. Aí vamos lá. Eu vou dizer, Lula, eu vou resumir o que a Amadeu falou, tentando resumir, porque a gente tem que tentar ir no rumo, né? No caso, quando ele escolheu aquele médium lá que não era o apropriado, tipo, agora não vou fazer com Valderice, que ela se explicou que não era, que não estava dando nome. Mas que, por exemplo, tem pessoas lá no Bezerra, não vou em outra casa, não. Tem pessoas lá no Bezerra, digamos que receba só o irmão Adolfo, sem ser o Adolfo Bezerra de Menezes, e o irmão Adolfo. Aí, o irmão Adolfo não está bem, o médium, né? Não está bem, aquela coisa toda. Aí, de repente, passam para outra pessoa, para o irmão Adolfo dar mensagem. Mas as pessoas não acreditam naquela pessoa que está com o irmão Adolfo, sem ser aquela que já antigamente só ele fazia. E é assim por diante, quer dizer, a própria família não acreditou devido à moral daquele médico, que ele não tinha o costume, olha aí o que é, eu não tenho o costume, não tem a... E também tem um detalhe, a sintonia dele, como eu disse há pouco tempo, né? Vamos escutar o que estamos fazendo, vamos escutar o que os outros fazem, não os que falam, né? O que falam. E é por aí. Eu acho que eu expliquei um pouco, não sei se eu enrolei mais. Achei interessante essa questão da personalização que a Glaci está falando,
Porque, às vezes, eu percebo isso. Por exemplo, como eu trabalho na cabine, e no caso eu sou auxiliar 1, né? Eu já tenho os médicos já ao meu lado, mas ainda não estou atendendo sozinha. E aí eu fico em várias cabines. E teve uma vez que a médium estava doente, e aí alguns daqueles pacientes foi para outra cabine, que eu estava já com outro médico trabalhando. E aí, a pessoa, eu percebi que a pessoa, porque eu consigo, às vezes, ouvir o que a pessoa tá pensando. E eu vi que a pessoa estava na dúvida, sobre que não estava com o mesmo médico, que era médico espiritual lá, que a médico que recebe não era que estava. E ela estava na dúvida se aquele tratamento ia ser eficaz. Aí foi interessante, porque como eu ouço, o irmão pegou e falou bem assim, diz para ela que eu estou aqui. E aí eu peguei e disse, eu falei, olha, não se preocupe, porque o médico espiritual, a equipe, trabalha, ela está toda, mesmo que o médium não esteja. Inclusive, ele está te dizendo que ele está aqui na cabine. E foi interessante, porque é isso que a Glácia disse. Não pode, a gente tem que ter a compreensão que nós não podemos nos personalizar no espírito que a gente está recebendo. Porque nós podemos estar com ele pode passar a trabalhar em outra dimensão e não está mais aqui. Né? Então, a gente tem que ter essa compreensão. Isso aí eu achei perfeito. E essa questão da decepção, vamos colocar assim, a decepção, eu queria que o médium tal recebesse, mas foi outro que eu não acho nem tão preparado, nem tão bom. Eu lembro de Jesus. Quando Jesus veio, os judeus também não acreditaram que ele era o filho, né, o prometido, exatamente porque ele não veio na situação que esperavam, na situação de riqueza, né, e aí é quando a gente deve pensar, né, porque a gente espera tanto que tem que ser fulano, cicrano. Ele vai ser um instrumento adequado para aquele dia, para aquele momento, que já foi tão explicado, né, hoje durante o estudo. Era só isso que eu queria acrescentar. Renato, antes de você passar para você, deixa eu complementar a informação da nossa irmã Valderício. Veja bem, eu, particularmente, fui porta-voz do irmão Bezerra de Menezes na questão do atendimento na cabine. Ora, ele me disse, aí eu não vou me ater ao caso, mas vou ao assunto. Ele me disse o seguinte, Valderício, quando, por exemplo, o paciente entra na cabine e o médico não tem habilidade para cuidar daquele problema, ou quando o médico não está, vem uma equipe com todos os recursos necessários para atender o irmão e ele não sai sem um atendimento. E nesse caso que você se referiu, o médico não estava em condições, mas veio outro médico e o espírito estava lá ajudando. É uma questão de credibilidade, de confiança do paciente, entender que quem está cuidando é a espiritualidade, não é o médico fulano de tal. Mas isso é uma questão de consciência que a gente aprende com o tempo, não é, Renato? Diga, Omar, depois eu passo para a Franciele. Eu acho que a Valderice deixou bem claro, nesse exemplo que ela deu, que o problema aí não é nem do espírito que está se comunicando, nem do médium. É falta de conhecimento, ignorância da pessoa que está sendo atendida, como foi a ignorância dos judeus com relação a Cristo. Não tinham a capacidade de entender que ele era o Messias prometido. Então, eu acho que é muito mais uma falha de quem vai buscar o apoio, o serviço, do que da relação entre o espírito e o médium. Aí a falha já é da terceira parte, no meu entendimento. Certo. Franciele, diga. Tá, Franciele, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. As jovens que chegaram, sejam muito bem-vindas. Eu ia contar aqui, eu vi Dona Naval falar, e eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo. Aconteceu comigo no mediúnico desse ano. No mediúnico desse ano. Eu entrei na cabine para acompanhar meu sobrinho, e o médico disse: olha, está na hora de você voltar para o estudo. Eu disse: dá certo? Ele disse: você tem compromisso.
Aí disse, olha, você precisa voltar. Por quê? Eu digo, mas a médio pode não estar lá, mas eu vou estar e vou lhe acompanhar. A gente aí, quem comanda é a espiritualidade, a gente é só instrumento. Maravilha, Então, maravilha. vou falar um pouco, Amadeus, rápido. Só duas coisas, vou citar aqui, interessante. Rodrigo, quantas vezes você, eu vou dizer, quantas vezes João Cecílio saiu da cabine, a pessoa dizia, lá vem doutor Bezerra. Não é doutor Verdade. Bezerra, é João Cecílio. E a gente já percebe a diferença, né, Renata? A gente que já está lá, quando o recado é irmão Bezerra e quando o recado é de irmão Cecílio. Não, é o paciente que está que não tem nenhum conhecimento. Sim, o paciente. Sim, o Omar falou, era isso mesmo, viu, Omar? Era nesse sentido mesmo. O paciente diz, lá vem doutor Bezerra, que não é doutor Bezerra. Sim, é verdade. Da coisa. Nossa irmã Miriam foi pegar o ônibus lá no Alecrim, naquela parada do Alecrim, quando ela foi entrar quando ela estava na fila para entrar no ônibus, a pessoa disse, doutor João, com ela. É brincadeira. Aí nós temos que entender essa situação dos pacientes. Ela é Miriam, mas ela foi atendida por doutor João através de Miriam. Aí ela, na parada de ônibus, Miriam disse que olhou assim ligeiro e entrou no ônibus, né? Por quê? Porque a paciente estava dizendo, doutor João, querendo entender. Você entendeu a questão. É a mesma coisa que vocês estão colocando pessoas dentro do centro. Não a gente tem de entender aquelas pessoas que estão chegando que não têm conhecimento. Não dizer, aquele é Bezerra de Menezes, não é João Cecílio, dizer o médico que atende por você, não é esse médico, quem está ali é Valderice, porque eles não estão vendo, muita dificuldade. E a outra parte, Omar, você se lembra que fizeram um amigo nosso, espírita, fez uma palestra na maçonaria, disse que tem um show nessa palestra. Amadeu Ferreira é o nome dele. É? Ah, sim, tá, Lula. Tem boa memória, o Lula. Então, o que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu? Intenção. Eu também estava. A importância, igualdade, a intenção dele, transmitir a doutrina do Espírito, dentro da maçonaria, o pensamento íntimo dele, por ele ser aquele, e o sentimento. Ele colocou esses três, certo? Em um só. O que é isso? A doutrina do Espírito, os centros espíritas, só para concluir, eu conheço um centro espírita e conheci uma pessoa maravilhosa, se chama Minervina, dona Minervina. Aquela que perguntava se ela queria ir para a capela, ela disse que não queria. Mas a pessoa pensou no planeta Capela, e ela pensou totalmente diferente, porque ela nasceu em Capela, uma fazenda aqui no estado da Paraíba, e ela sofreu muito. Ela disse, eu não quero ir para a Capela de novo. Então, quer dizer, ela fazia o seguinte, ela ia pegar os pacientes na porta do centro, e levava, conversava com ela, como o senhor está, como a senhora está, como você está, meu filho, e deixava sentada na coisa para assistir a palestra. O que é que muitas vezes acontece nos centros espíritas? Centro espírita é coletividade, só não é coletividade e união. É eu passo a semana todinha pensando nessa reunião do sábado. Olha a diferença. É a pessoa ir para o centro e sentir que aquele dia você está indo para o centro. Está indo com amor, com paz, com harmonia. É diferente daquele que, quando nós estamos conhecendo a doutrina do Espírito, muitas vezes muitas pessoas vão porque tem de ir. Porque muita gente diz, se você não vai para o centro, você vai sentir a presença dos amigos espirituais não evangelizados, você vai sofrer. Aí a pessoa tem de ir para o centro. Com o passar do tempo, que a pessoa chega, quando chega no centro espírita, sempre a pessoa chega
primeira coisa que os médicos dizem é: você tem mediunidade, você tem compromisso. Compromisso, minha gente, nós temos diariamente, todo dia, tanto faz dentro do centro espírita, como dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, em qualquer canto, nós temos compromisso com Jesus. Mas aqui estou dizendo isso, externando a parte fora do contexto do texto, que nós estamos trabalhando na parte mediúnica, mas é importante nós entendermos isso. E a reunião mediúnica, a gente tem de sentir o dia todinho, esperando uma ansiedade gostosa, que tem ansiedade que prejudica e tem ansiedade que é boa. Aquela ansiedade de chegarmos à noite e estarmos preparados para dar comunicação ou receber uma boa comunicação. Aí é diferente. Então, une aqui a questão de espíritos, espíritos não evangelizados, médios que têm essa capacidade de externar coisas boas, estar presente, estar unido ali, chegar e conversar com todo mundo, ter o prazer de estar presente com aqueles médios. Por exemplo, eu dizia às vezes eu falo, naquela era dos anos 80, era pouca gente dentro do centro espírita, a gente tinha um prazer, a coisa melhor que a gente ia uma viagem como em Jaguartama em 87, quando nós começamos a Jaguartama, 87, foi 87 para 88. Então, é um prazer, é uma alegria estar todo mundo junto. E muitas vezes nós encontramos em qualquer canto, em qualquer lugar, isso é normal, encontrarmos diferenciações de pensamento, formações de... nós temos a maior afinidade que um que com o outro, mas são as coisas que vai melhorando no seu dia a dia, dentro do ensinamento, os espíritos trabalhando para haver união. E uma médium no centro que ela não podia me ver, eu também não podia ver ela, a divergência de pensamento, de coisa. No final das contas, ela chegou e disse: meu filho, como eu gosto de você, Renato. Eu disse: reciprocamente, eu gosto tanto de você. Isso depois de uns 10 anos ou mais. Muita paz para todos vocês. Acho que a Amadeus já está aí, já é 9h22. Se a gente formos falar mais, nós vamos chegar às 12 horas. Amadeus Ferreira. Bem rapidinho, só para complementar o que você falou. Assim, você, em poucas palavras, ou muitas, você falou tudo. Só o amor cobrirá a multidão de pecados. Obrigada. É verdade. E não esqueça que quando não se tem o excepcional, o razoável resolve, né? Valeu. Vamos com Jesus. Filosofia. Muitíssimo obrigado a todos. Que Deus descubra de bênção e paz, nos proporcione um final de semana riquíssimo, cheio de prosperidade e amor, e nos proporcione também uma semana cheia de grandes realizações. Mas aí eu gostaria que Dona Rivoneide ela fizesse a prece de encerramento para nós concluirmos o nosso estudo do dia com paz e harmonia em nossos corações. Seja bem-vinda, minha querida. Paz com Jesus. Obrigada pela oportunidade. Então, com os nossos corações serenos, o nosso olhar voltado ao Mestre Jesus, aos ensinamentos que foram trazidos hoje por todos os espíritos, anjos, arcanjos, todos os nossos guias, somos gratos por todo o aprendizado e pedimos a Jesus, aos anjos, guias e mentores, que nos dê a humildade de sabermos colocarmos em prática todos os ensinamentos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos lares, famílias, e por onde quer que haja choro e ranger de dentro, que a paz, a luz, a bondade e o amor se faça presente. E assim devolvo a palavra ao nosso irmão Amadeu para que possa encerrar. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Muito obrigada a todos. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Um ótimo final de semana. Muita paz para vocês. Ótimo final de Obrigada. semana. Tchau, tchau, meus irmãos. Até sábado que vem. Saúde para todos. Assim seja.